Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui pro canal, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o resultado que ficou o meu joguinho de cozinha. Eu não estou com ele em mãos, porque a cliente, ela tinha encomendado comigo para poder receber. Ela ia receber a visita em casa, e aí ela fez essa encomenda comigo. Eu tive que entregar no dia seguinte. No dia que eu fiz o vídeo, que eu postei pra vocês, eu entreguei no dia seguinte pra ela cedo. E eu ainda corri pra terminar a última peça, né? Tô com meu bebê aqui no quarto, ó. Tô com meus 2 filhos em casa, hoje é um sábado aqui pra mim, tá? Então, se vocês escutarem barulho aí de fundo, vocês relevam, ele tá ali brincando. Deixa eu levantar um pouquinho a tela pra não aparecer ele que ele tá sem blusa, tá? Mas vou deixar as fotos passando aqui pra vocês conseguirem ver como que ficou. Anotei aqui, ó, a medida e o peso de cada peça e o valor total do jogo que eu vendi, tá bom? Vamos começar pelo pano da geladeira, que foi o que eu mostrei pra vocês no vídeo, que foi o que eu terminei aquele dia, tá? Ele ficou, eu tinha falado no vídeo que ele ia ficar com a medida de 60 por 60. Porém, eu não fiz o babado na frente, tá? Então, a medida final dele ficou de 50 por 60, porque o babado na frente, como eu expliquei naquele vídeo, ele ia ficar, toda vez que a cliente abrisse o congelador, ele ia ficar caindo para dentro do congelador, tá? Então, eu diminuí na frente, deixei só o babadinho só nas laterais, tá bom? Ele ficou pesando 523 gramas, tá? Por mais que tenha sido uma base simples, né, que foi uma base feita com bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Ele não ficou assim tão grande, porque se a gente for botar aí na ponta do lápis, a gente com essa medida de 50 por 60, a gente consegue fazer um tapete de 25, de 30 reais, tá? Porém, ficou muito pesado, tá bom? No final eu vou dar o valor total para vocês, tá? O pano do freezer eu também fiz com a mesma medida, porque foi na mesma pegada, tá? Para não ficar o babado caindo para frente e atrapalhando da cliente abrir, eu coloquei a mesma medida. Vou deixar passando para vocês aqui, ó. Vocês vão ver que ele ficou com o babadinho do lado e a frente eu tirei o babadinho por conta disso. Toda vez que a cliente fosse abrir e ficar entrando, não ia ficar legal. O pano da bancada, vou deixar passando aqui para vocês também, para vocês conseguirem ver. Ele ficou com a medida de 1 metro de comprimento por 30 de largura, tá? Ele ficou pesando 505 gramas. O do freezer, ele ficou o mesmo peso da geladeira, porque foi a mesma medida. O da bancada, como vocês podem ver que ele vai ficar aqui, ficou pesando 505 gramas, tá? 1 metro de comprimento por 30 de largura. O pano do forno, que eu vou deixar passar aqui, o do forno, que eu só consegui tirar foto os dois juntos. Então, eu vou deixar passando aqui, foi o do forno e o do micro-ondas, tá? Foram medidas diferentes, porém, como eu tirei foto na minha casa, o meu forno e o meu micro-ondas, eles são um do lado do outro, tá? Então, eu tirei os dois juntos. O pano do forno, ele ficou 60 por 60. Se eu fosse fazer pro meu, como vocês vão ver aqui, ele ficou mais para fora, o babado e também a parte da base, né? Que é só o quadrado sem o babadinho. Ela ficou mais para fora. Por quê? O forno da cliente, ele é maior do que o meu. O meu forno ele é menor que o dela. Então, no meu, ele ficou muito mais para fora do que certinho, tá? Mas no forno da cliente vai ficar certinho. Então, ele ficou medida 60 por 60. Ele ficou pesando 462 gramas. Para vocês verem, são peças que não são enormes, tá? Porém, pesadas, né? Então, tem gente que vai falar assim, ai, mas é menor do que um tapete, se você for fazer um paninho para o micro-ondas, né? Realmente, é menor. Mas, dependendo do modelo, fica mais pesado. E essa minha base essa basezinha de 3 pontos altos separados por uma correntinha, ela fica pesada,
entendeu? Porque eu uso o barbante 8. Então ela fica pesada e fica grande, porque eu uso o barbante 8 e a agulha 4,5. Então ela fica pesada, ela fica grande, não tem como eu cobrar o preço que muitas das vezes a cliente acha que eu tenho que cobrar. Ai, mas é menor do que um tapete de 25. Mas eu não tenho como cobrar 10, 15 reais um pano que aqui, ó, é 523 gramas. Da mesma medida aí de um tapete, né, 60 por 50 por 60. Porém, o peso muito maior, o dobro do peso de um tapete de 25, né? E por último, gente, é meu bebê, tá? Ele tá aqui comigo, tá acordado, ele ainda não dormiu. Então ele tá nessa agitação, ele tá com sono, aí ele fica mais agitado ainda. Eu desliguei o ventilador, tô toda hora aqui, ó, coçando o rosto, porque eu desliguei o ventilador pra não ficar fazendo barulho aqui pra vocês, tá? Mas tá muito, muito, muito calor aqui. E meu bebê não para, é sono. Enfim. Tá vendo? Por último, o paninho do micro-ondas, né? Que ele ficou pesando, medindo 40 por 30. O micro-ondas da minha cliente, ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho mesmo. Ele vai caber um prato, né? Literalmente assim, ó, do tamanho de um prato. Porque tem micro-ondas que você consegue colocar uma travessa grande. O dela não, o dela é bem pequenininho. E a medida dele ficou 40 por 30. E o peso 308 gramas, para vocês verem. Um pano no tamanho de 40 por 30 ficar pesando 308 gramas, né? Então, assim, ficou um jogo pesado, tá? Não ficou bruto, como vocês viram, né? Que eu deixei aqui. Vou deixar, não sei se eu deixei, acho que vou deixar aqui para vocês o do forno do micro-ondas, tá? Mas para vocês verem, o peso total desse meu joguinho, com 5 peças, ficou 2,321 kg. Meu Deus. 2,321 gramas, tá? Eu cobrei, o valor total dele ficou. O pano da geladeira e o pano do freezer, eu fiz a R$45 cada um, tá? Foi um jogo que eu fiz muito rápido. Por mais que ele seja pesado, e assim, um tamanho, vamos dizer, bom, foi um jogo que eu fiz rápido, né? Com 5 peças eu levei aí 3, 4 dias para fazer mais ou menos. Então assim, é um valor que para mim é justo, porque eu pago R$30 no cone, né? Esse de 2 kg eu tive que comprar o de 2 kg. Eu paguei R$60, né? Eu tinha esses 300 e poucas gramas, eu já tinha um aqui que era do mesmo lote, eu terminei de usar ele e peguei o de 2 kg e abri aqui. Esse daqui, tá vendo? Era o de 1 kg da mesma marca, ó. Esse é o de 1 kg. O de 2 kg eu não tô aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu usei pra terminar. Eu usei o de 2 kg e usei esse pra terminar, que já estava aberto, de outra encomenda. Então eu vendi ele por R$205. Tá? Que foi o preço do meu jogo fechado, tá? Pra mim ficou um preço bom, porque vamos se dizer que eu paguei uns R$70 na linha, né? Porque eu usei uma parte da outra linha também. Vamos se dizer que eu tenha pago aí R$70. Então, assim, meus amores, dei uma pausa rapidinho, porque meu bebê tava aqui chorando. Eu tô com ele aqui no colo fazendo ele dormir, tá? Mas, enfim, questão de preço. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ai, mas ficou muito pesado para você cobrar esse valor. Gente, até para as minhas clientes mesmo eu falo isso, né? Que já aconteceu comigo da cliente vir ver uma bolsa. Depois eu vou postar um vídeo para vocês mostrando coisas que eu faço além dos jogos de cozinha, de banheiro, essas coisas de casa, tá? Vou mostrar para vocês. E aí uma cliente viu uma bolsa minha e falou assim, eu tô até com medo de perguntar o valor. Eu falei para ela, eu falei, olha, é uma cliente íntima minha, tá, gente? Eu falei pra ela, olha, a maioria das minhas clientes são CLT, né? Trabalham de carteira assinada, recebem um salário mínimo. Então, eu não vou cobrar 300, 400 reais num jogo que eu sei que eu não vou vender. Obviamente, eu não vou fazer um jogo trabalhado que vale esse valor, entendeu? Sabendo que vai ficar aqui preso. Eu não vou vender. Não adianta. Então, assim, os meus jogos de cozinha, desde quando eu comecei a fazer crochê, isso há 1 ano atrás, tá? Eu lembro que eu comecei, eu não lembro exatamente o dia, mas foi no mês de abril de 2025.
Estamos em abril, vamos entrar em abril de 2026, tá? Então, mês que vem vai fazer 1 ano que eu comecei no crochê. E aí, desde então, eu sempre fiz jogos de 100, de 120. Já saiu para mim jogos de 150, porém, eu mandei pro cliente, eu falei, olha, tem os de 100, tem os de 120, tenho esses de 150, que são a flor mais trabalhada, né? Tem, como é que se fala, meu Deus? As florzinhas também, tulipa, né? São jogos mais trabalhados. E aí o cliente quis esse jogo mais trabalhado, que foi para dar de presente para a mãe. Então, assim, já vendi. Porém, se eu falar para vocês que eu vendi 3 jogos desses de 150, que foi para o mesmo cliente, foi muito. Aqui vai sair para mim jogos de 100, jogos de 120. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um jogo que eu tô fazendo. Ele vai sair a R$120, tá? Ele é com o bico coroa, porém a flor é a flor rasteira, né? O bico coroa, ele valoriza muito a peça e ele cresce muito a peça também. Então, vale muito a pena fazer esse bico, né? Porque aí eu consigo fazer... Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Mas, basicamente, a minha base, ela fica menor, porém o bico, ele cresce mais a peça. Então, pra mim, vale muito mais a pena. Então, assim, meninas, no próximo vídeo, né? O intuito do vídeo não é jogo de cozinha, é jogo de banheiro, tá? Foi esse joguinho que eu mostrei pra vocês. Foi isso, vendi ele ficou pesando 2,321 kg. Eu vendi ele a R$205, tá? Pra mim compensou bastante. É um valor que é legal pra mim, né? E é um valor que também ficou legal pra cliente, tá? Então foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like pra me ajudar. Se inscrevem aí no canal, tá? Pra me ajudar a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para sempre que eu postar o vídeo, aparecer aí para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!